Paulo. Bem, vamos pegar um voo, vamos para os Estados Unidos, falar de eleições por lá. Em primeiro pronunciamento após desistir da corrida eleitoral nos Estados Unidos, Joe Biden afirmou que a defesa da democracia é mais importante que qualquer cargo. Biden fez elogio à vice-presidente Kamala Harris e disse ainda que ela tem sido uma ótima líder para os Estados Unidos. A produção separou um trechinho, vamos acompanhar. Venero esse cargo, mas amo mais o meu país. Foi a honra da minha vida servir como seu presidente. Mas a defesa da democracia que está em jogo, acho que é mais importante do que qualquer título. Retiro forças e encontro alegria em trabalhar para o povo americano. Mas essa tarefa sagrada de aperfeiçoar a nossa união não é sobre mim. É sobre você, suas famílias, seu futuro e sobre nós, o povo. Já em comício na Carolina do Norte, Donald Trump voltou a atacar Kamala Harris. O republicano chamou a vice-presidente de lunática de esquerda radical. Vamos acompanhar. Por 3 anos e meio, a mentirosa Kamala Harris tem sido a força motriz ultraliberal por trás de cada catástrofe de Biden. Ela é uma lunática de esquerda radical que destruirá o nosso país se algum dia tiver a chance de assumir o cargo. Não vamos deixar isso acontecer. Luiz Felipe Dávila. Dávila, queria escutá-lo sobre o pronunciamento de Joe Biden e também os ataques de Donald Trump a Kamala Harris. Bom, Joe Biden fez um discurso de presidente da República, presidente defendendo a democracia, de um político mostrando o seu desapego ao poder e abrindo mão do poder em nome de Kamala Harris. Então, ele fez um discurso que se esperava de um presidente da República, né? Defendendo a democracia, os valores americanos. Está ali, está correto o discurso dele, né? Ele não podia ter feito outro discurso, né? Não mencionou Donald Trump um momento, então ele fez um discurso olhando para a instituição da presidência da República. Então me parece que foi um discurso muito adequado no momento, né? Agora, o discurso de Trump mostra algo que me preocupa muito, como ele está perdendo os nervos e as estribeiras. Ou seja, eu entendo que hoje Trump tem medo de Kamala Harris como uma candidata forte. Todo aquele discurso, aquela autoconfiança que ele estava durante a convenção do partido, aí já solta essa verve meio cafajestona aí e tal, e aí eu começo a achar que ele está com medo mesmo da Kamala Harris nessa eleição. O que mostra que nós vamos ter, como a gente já falou aqui, uma eleição muito polarizada, muito agressiva. E isso é péssimo péssimo para os Estados Unidos, é péssimo para o mundo, né? Um país que é, assim, a expressão dos princípios democráticos, da sua grande Constituição venerada e respeitada por todos os democratas do mundo, né? Ver essa rinha de galo, né? Como a gente fala, é muito ruim. Então eu entendo que esse novo tom da campanha de Trump, que mudou já muito da convenção, é algo que vai mostrar o grau de tensão, de polarização e de agressividade que teremos nas eleições norte-americanas. Você, Beraldo, quais foram as repercussões do pronunciamento de Joe Biden ontem à noite? Como o americano recebeu essa fala do presidente, mas também queria que você refletisse sobre esse discurso mais ácido, mais agudo do republicano Donald Trump. Neto, em relação ao discurso de Biden, os Estados Unidos recebeu com alívio de constatar que ele pelo menos está vivo, né? Ainda respira. O discurso, obviamente, não foi escrito por ele. Se você observar o Biden ontem ali no Salão Oval, ele com um excesso de maquiagem na face que deixou ele alaranjado e contrastava com a pele do pescoço, a pele das mãos. Então, claramente, ele estava ali maquiado para esconder alguma coisa, para dar a ele alguma vitalidade que, ao natural, ele não está passando. Aí. Pois é. E ele falando com aquela... quase cochichando, né? Um olhar assim meio para cima, o olho dele estava meio estranho. Enfim, ele claramente não está bem. Aguentou firme ali, leu o discurso que foi preparado, errou algumas colocações, algumas palavras ali, ele comeu bola. E, obviamente, você vê que o discurso dele trouxe inúmeras mentiras sobre conquistas
do governo Biden, né? Ele se vangloria de ter criado 16 milhões de empregos e tal, mas é uma afirmação absolutamente picareta, porque ele está comparando o pior momento da pandemia e, lembre-se, nos Estados Unidos não há essa justiça trabalhista, tá? Você contrata e demite com muita facilidade, a pessoa se emprega e troca de emprego também com muita facilidade, há uma liberdade no emprego, coisa que no Brasil não existe. Então, aqui, quando houve a pandemia, inúmeras empresas tiveram que reduzir suas atividades, algumas tiveram que fechar as portas e tal, a demissão foi em massa. Só que, desde então, por uma questão de elementos econômicos que já constavam nesse cenário, a economia se recuperou de uma forma muito rápida. Não teve absolutamente nada a ver com o Joe Biden. Os elementos que ele trouxe, os números de segurança, de fronteira, é ridículo. Ele dizer agora que houve ação da Suprema Corte, houve ação do governador do Texas para conter a entrada de milhões de imigrantes ilegais, ele dizer, olha, a imigração hoje está em melhor situação do que estava quando terminou o governo Trump. Mas ele se esquece de citar o que aconteceu durante todo o governo dele, onde os Estados Unidos hoje passa por um processo de ebulição, porque você tem um número enorme de pessoas que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, muitos vieram aqui com histórico criminal bastante assustador, você tem um desemprego nessas camadas mais baixas da população, que muitas trabalham de forma informal e tal, você tem uma pressão ali na base da pirâmide. Então, os Estados Unidos não está bem, não adianta vir com esse discurso, com essa conversa, porque os Estados Unidos não está bem, a começar pelo seu presidente, que claramente vimos ontem, não está nada bem. Você, delegado Palumbo, então, antes do delegado Palumbo, vamos só para um rápido intervalo, 1 minuto e meio, a gente volta trazendo as impressões do delegado Palumbo sobre o pronunciamento de Joe Biden. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Pingos nos Is, os assuntos importantes desta quinta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Cristiano Beraldo, Luiz Felipe Dávila e também o delegado Palumbo. Delegado, faltou o senhor em relação ao pronunciamento de Joe Biden, o que o senhor achou, e também, na sequência, trouxemos um trechinho de Donald Trump em um comício, né, adotando aquela estratégia, a melhor defesa é o ataque. Não vai ser tão fácil quanto o Trump andou falando aí logo no início, quando se anunciaram a Kamala Harris. Isso aí tá bem evidente. Eu concordo com o Dávila, concordo com o Beraldo. Ele está com medo. Ele está com medo porque sabe que pode perder mais uma vez. Os dois estão empatados tecnicamente. Não sei se ela é lunática, como falou o Trump. Eu sei que ela é de extrema esquerda. Isso aí é óbvio até pelas atitudes dela, que ela é uma extremista esquerdista. Agora, que não vai ser fácil, não vai. Porque com o nome de Kamala Harris, ela acabou levando força. Isso aí está evidente, inclusive com o Biden. Eles estão fazendo o que o PSDB deveria fazer aqui no Brasil. Estão se unindo em prol do mesmo objetivo, que é ganhar a presidência dos Estados Unidos. É isso que eles deveriam fazer aqui no Brasil com o PSDB, mas não estão fazendo. Vai ser uma eleição muito difícil. Não, a gente não sabe quem vai ganhar. Eu apostei que Trump ganharia de Biden tranquilamente, até pelo estado que ele se encontra, está senil, não está falando coisa com coisa. Enquanto o Beraldo falava, eu dava risada aqui, porque é exatamente aquilo. Eu não sei imitá-lo, mas o Beraldo imitou muito bem. Então, ia ser uma lástima, né? Ia ser uma derrota esmagadora. Agora, com a Câmara, mudou o cenário. Pois é, muitos elogios para sua imitação, viu, Beraldo? Parabéns. É importante destacar isso também. Não conhecia esse talento do Cristiano Beraldo, dublador. Nem eu. Tá certo. Agora tem uma outra informação, inclusive, que trata das eleições norte-americanas, só aguardando as muitas pessoas que chegam pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Um grande abraço a você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, a rede Jovem Pan News, principalmente você, motorista de táxi, motorista por aplicativo, sempre sintonizado na Jovem Pan, acompanhando as notícias, os debates, as análises em Os Pingos nos Is. A gente agradece demais pelo prestígio.